Nos anos dourados da música brasileira, surgiram vozes que marcaram uma geração inteira, artistas que pareciam destinados à eternidade, mas que, com o tempo, foram sendo apagados da memória popular. Hoje, vamos mergulhar em uma história envolta em mistério, polêmicas e reviravoltas. A trajetória de um cantor dos anos 70 que brilhou intensamente, conquistou corações e viveu o auge da fama, mas que, de forma inesperada, morreu completamente esquecido. Muitos o chamavam de o galã da voz de ouro, outros o viam como um rebelde incompreendido, envolvido em amores conturbados, brigas com empresários, acusações e decisões que mudaram o rumo da sua carreira. A indústria musical, que um dia o aplaudiu, virou as costas no momento em que ele mais precisou. Há quem diga que sua morte foi cercada de mistérios, que algo mais sombrio aconteceu nos bastidores, e que certas verdades foram silenciadas para sempre. Neste vídeo, vamos revelar detalhes pouco conhecidos, bastidores polêmicos, e o que realmente levou ao fim trágico e esquecido desse artista que um dia foi idolatrado por multidões. Mas antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Isso é fundamental para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar te mostrando histórias como essa, que quase foram apagadas do tempo. Deixe também o seu gostei, porque esse simples gesto ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que, como você, amam descobrir os segredos e injustiças do mundo da música. Se você quiser apoiar ainda mais esse trabalho, clique no Super Thanks e contribua com o valor que puder. Todo apoio faz diferença para que a gente continue trazendo vídeos intensos, cheios de emoção e verdade. Mas, se não puder agora, não tem problema. Apenas comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história e compartilhe sua opinião. Fica comigo até o final, porque a última revelação que eu vou te contar vai te deixar completamente impactado e pode mudar a forma como você enxerga esse cantor esquecido dos anos 70. A infância de Evaldo Braga foi um capítulo profundamente doloroso e decisivo em sua vida, uma história que parece saída de um drama real, daqueles em que a dor molda o destino de um ser humano sensível e talentoso. Nascido em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Evaldo veio ao mundo em meio a condições humildes e desamparadas. Ainda bebê, ele foi deixado pela própria mãe em um orfanato, um gesto que o marcaria para sempre. Crescer sem o carinho materno, sem um colo que o acolhesse, fez com que o pequeno Evaldo sentisse desde cedo o peso da solidão. As freiras que cuidavam do orfanato relataram que ele era um menino calado, observador, ao mesmo tempo, muito emotivo. Tinha um olhar triste, profundo, como se carregasse perguntas que ninguém podia responder. Nunca entendeu completamente por que havia sido abandonado, e essa ferida o acompanhou por toda a vida, refletindo-se em suas atitudes, nas letras de suas canções e até em seu comportamento com as pessoas. Evaldo cresceu em um ambiente simples, aprendendo a sobreviver com pouco e a enxergar o mundo com certa desconfiança. Ele não tinha brinquedos caros nem uma família tradicional, mas desenvolveu uma incrível sensibilidade para perceber os sentimentos alheios, algo que mais tarde se transformaria em sua maior força como artista. Ainda muito jovem, teve de trabalhar para ajudar na própria sobrevivência, realizando pequenos serviços e enfrentando a dura realidade das ruas do Rio de Janeiro. Foi nesse período que ele descobriu o poder da música. Nas horas vagas, ouvia cantores populares da época e imitava suas vozes com perfeição. A música se tornou sua fuga, seu refúgio, a forma mais pura de expressar o que sentia e não conseguia colocar em palavras. Apesar de todo o sofrimento, Evaldo não se deixou endurecer. Ele acreditava que, mesmo sem o amor de uma mãe, poderia ser amado por outras pessoas através da arte. Quando falava sobre sua infância em raras entrevistas, seu tom era sempre de melancolia, mas também de força. Ele dizia que a ausência da mãe o ensinou a valorizar o amor verdadeiro e a desconfiar das aparências. Carregava uma dor silenciosa, mas transformava essa dor em melodias que tocavam profundamente o coração das pessoas. Evaldo nunca buscou vingança ou revolta. Pelo contrário, ele transformou sua tristeza em inspiração. Cada canção era como um desabafo, uma conversa com a mãe que ele nunca teve por perto. E talvez por isso suas músicas fossem tão cheias de emoção, porque não eram apenas composições, eram fragmentos de sua própria alma. A infância marcada pelo abandono foi, sem dúvida, a raiz de seu talento, a fonte de sua sensibilidade e o motivo pelo qual ele conseguia cantar a dor de um povo inteiro com tanta verdade. Mesmo sem saber, Evaldo Braga carregava dentro de si o poder raro de transformar sofrimento em arte, solidão em poesia e saudade em canção. A ascensão e o sucesso popular de Evaldo Braga foram o resultado de uma mistura poderosa de talento, sofrimento e uma incrível determinação que o levou das ruas à fama nacional.
Evaldo nunca teve a vida fácil, e talvez tenha sido justamente essa dureza que moldou o artista sensível e intenso que o Brasil aprendeu a amar nos anos 70. Antes de se tornar conhecido como o ídolo negro do povo, ele era apenas um jovem sonhador, batalhador, que enfrentava a solidão e a pobreza com coragem. Trabalhou em diversos empregos simples, foi vendedor ambulante e também operador de som em emissoras de rádio, sempre carregando no peito a vontade de cantar e de ser ouvido. Evaldo acreditava que sua voz poderia mudar o seu destino, e essa fé o impulsionava mesmo quando ninguém parecia acreditar nele. O grande ponto de virada aconteceu quando ele começou a frequentar os bastidores dos programas de rádio populares do Rio de Janeiro, locais que, na época, eram o principal caminho para se chegar à fama musical. Lá, com seu carisma e sua voz marcante, acabou chamando a atenção de produtores e radialistas que perceberam que aquele jovem humilde tinha algo diferente. Ele não era apenas mais um cantor, era alguém que cantava com alma, que fazia o público sentir cada palavra. Quando lançou suas primeiras músicas, o impacto foi imediato. O público se identificou profundamente com suas letras, que falavam de rejeição, saudade, dor e amor não correspondido. Sucessos como Sorria, Sorria Asterisco a cruz que eu carrego Asterisco o nome dela é Sueli e Mentira tocaram o coração de quem vivia na pele as dificuldades da vida, principalmente entre as classes populares que viam em Evaldo um espelho de suas próprias lutas. Ele não era um cantor distante, de luxo e glamour, era o artista do povo, o homem que sentia o que o povo sentia. Sua voz poderosa e carregada de emoção atravessava o rádio e criava uma ligação direta com o ouvinte. As canções de Evaldo eram simples, mas intensas, e sua interpretação carregava uma sinceridade rara, como se cada palavra viesse diretamente da alma. O público começou a lotar os shows, e Evaldo se tornou presença constante nos programas de auditório e nas rádios mais ouvidas do Brasil. Seu sucesso crescia de forma impressionante, e ele logo passou a competir em popularidade com grandes nomes da música romântica da época, como Valdir Soriano e Nelson Ned. No entanto, o que diferenciava Evaldo era o seu jeito autêntico e sua história de vida. As pessoas sabiam que ele não vinha de família rica nem teve ajuda de ninguém, ele conquistou tudo sozinho, e isso o tornava ainda mais admirado. Em entrevistas, Evaldo falava com humildade, agradecendo sempre ao público, mas também deixava transparecer a dor de quem tinha lutado muito para ser reconhecido. Seu sucesso, porém, não era apenas musical. Ele se tornou um símbolo de representatividade para muitos artistas negros, num período em que o preconceito ainda era forte dentro da indústria fonográfica. Evaldo, com sua elegância e voz única, rompeu barreiras, mostrando que o talento não tem cor nem origem. Com o passar do tempo, ele passou a viver uma rotina intensa de shows, viagens e gravações. O dinheiro e a fama finalmente haviam chegado, mas Evaldo continuava um homem simples, de coração generoso, sempre próximo do povo. Muitos diziam que ele nunca esqueceu de onde veio e que mantinha o mesmo jeito humilde, distribuindo sorrisos e palavras de carinho por onde passava. Mas, por trás desse sucesso estrondoso, também havia uma alma cansada, um homem que ainda carregava as feridas da infância e o medo constante de ser esquecido. Evaldo usava a música como refúgio, transformando sua dor em arte, e talvez por isso suas canções tocassem tão fundo. Ele se entregava completamente no palco, chorava enquanto cantava, e o público chorava junto. A emoção era real, não era encenada. Cada verso parecia uma confissão, uma parte viva da sua própria história. Mesmo com a fama, Evaldo nunca se sentiu totalmente aceito pela elite musical da época, que o via como um cantor brega ou popular demais. No entanto, o povo o consagrou, e sua popularidade crescia a cada disco lançado. Evaldo Braga viveu um sucesso rápido e intenso, como uma estrela que brilha forte, mas por pouco tempo. Em poucos anos, ele se transformou em um ícone nacional, vendendo milhares de discos e sendo reconhecido como um dos grandes nomes da música romântica brasileira. Sua voz era ouvida em rádios de norte a sul do país, e suas músicas se tornaram trilhas sonoras de amores, desilusões e despedidas. Evaldo provou que a verdadeira arte nasce da sinceridade e da dor. Sua ascensão foi meteórica, mas conquistada com muito esforço e verdade, e mesmo após tantos anos, sua história continua viva entre aqueles que enxergam nele o símbolo máximo de superação e emoção na música popular brasileira. Evaldo Braga foi um homem de sentimentos intensos e de um coração que amava com profundidade, mas que também carregava cicatrizes emocionais que marcaram cada passo de sua vida amorosa. Desde jovem, ele tinha uma visão romântica e idealizada do amor,
talvez como uma tentativa inconsciente de preencher o vazio deixado pela ausência da mãe, que o abandonou ainda bebê em um orfanato. Esse trauma moldou não apenas sua personalidade reservada, mas também sua forma de se relacionar. Evaldo buscava nas mulheres o carinho e a proteção que nunca teve na infância, mas essa busca o levava, muitas vezes, a se envolver em relacionamentos conturbados e passionais, marcados por ciúmes, desconfiança e uma constante sensação de insegurança. Ele era conhecido por se apaixonar rápido e se entregar completamente, o que o tornava vulnerável a desilusões. Muitos de seus amigos diziam que, por trás da fama e do sucesso, existia um homem carente, sensível e profundamente solitário. Em entrevistas, Evaldo chegou a admitir que tinha medo de ser traído, que não conseguia acreditar que alguém o amasse verdadeiramente pelo que ele era, e não apenas pelo artista famoso que o público aplaudia. Essa dúvida constante o fazia se proteger com uma aparência de frieza e desinteresse, quando na verdade, por dentro, ele sofria com a solidão. Houve rumores sobre um relacionamento secreto com uma mulher casada da alta sociedade carioca, algo que gerou muito burburinho na época e quase manchou sua imagem pública. Evaldo nunca confirmou, mas também não negou de forma direta, o que aumentou ainda mais o mistério em torno de sua vida amorosa. Essa relação, segundo pessoas próximas, teria sido uma das mais intensas e dolorosas da sua vida, deixando-o emocionalmente abalado e inspirando várias de suas canções tristes e melancólicas. As letras de Evaldo Braga não eram apenas arte, eram confissões. Ele transformava suas dores em versos e melodias, desabafando nas músicas tudo aquilo que não conseguia dizer em palavras. Em um dos momentos mais sinceros de sua carreira, durante uma entrevista para uma rádio popular, Evaldo desabafou dizendo que a fama é bonita, mas não enche o coração de amor. Essa frase, simples e direta, mostrou o quanto ele se sentia incompreendido e sozinho, mesmo rodeado de fãs e sucesso. Além das desilusões amorosas, Evaldo também se envolveu em polêmicas por suas opiniões francas e por não aceitar as imposições da indústria musical. Ele criticava abertamente os empresários que exploravam artistas e não tinham sensibilidade para entender a alma do músico. Algumas de suas declarações em entrevistas eram consideradas ousadas demais para a época, especialmente por um artista negro e de origem humilde, que não aceitava se calar diante das injustiças. Em determinados momentos, chegou a ser taxado de rebelde e difícil de lidar, mas, na verdade, o que Evaldo tinha era uma personalidade autêntica e corajosa, que não se dobrava facilmente às pressões. Essa postura o afastou de alguns produtores e colegas, mas também conquistou o respeito de quem o conhecia de verdade. No fundo, Evaldo Braga era um homem que amava com intensidade e que sofreu por sentir demais. O amor, para ele, nunca foi leve ou passageiro, era uma ferida aberta, uma busca constante por algo que talvez ele nunca tenha realmente encontrado. Suas canções continuam sendo o reflexo mais puro dessa alma romântica e atormentada, e é nelas que o verdadeiro Evaldo, o homem por trás do ídolo, continua a viver, dividindo com o mundo a dor e a beleza de ter amado profundamente, mesmo sem ter sido plenamente correspondido. A vida de Evaldo Braga foi marcada por uma trajetória intensa e, ao mesmo tempo, profundamente dolorosa, onde o sucesso e o sofrimento andavam lado a lado. Mesmo com o brilho nos palcos e o carinho dos fãs, o cantor carregava dentro de si uma solidão enorme, que parecia acompanhá-lo desde o nascimento. Ter sido abandonado ainda bebê em um orfanato deixou marcas que nunca cicatrizaram completamente. Evaldo sempre tentou transformar essa dor em arte, mas havia momentos em que a tristeza se tornava insuportável. Pessoas próximas afirmam que ele vivia em constante busca por amor e aceitação, tentando preencher o vazio deixado pela rejeição materna. Apesar do sucesso, Evaldo nunca se sentiu realmente amado por completo. Por trás do sorriso tímido e das músicas românticas, havia um homem fragilizado, sensível e desconfiado, que lutava para esconder as feridas da alma. Ele costumava desabafar com amigos mais íntimos, dizendo que o sucesso não significava felicidade e que muitas vezes se sentia usado pela indústria musical, que via nele apenas um produto lucrativo. Nos bastidores, Evaldo enfrentava uma série de dificuldades que o consumiam emocionalmente. A pressão das gravadoras era imensa, e o cantor, que vinha de uma origem humilde, não estava preparado para lidar com contratos injustos e a ganância de empresários. Além disso, sentia-se isolado por ser um artista negro em um meio ainda dominado por preconceitos. Isso o deixava revoltado e, ao mesmo tempo, impotente diante das limitações impostas pelo sistema. Havia momentos em que ele sumia por dias, preferindo ficar sozinho, refletindo sobre a vida e o sentido de tudo o que estava vivendo.
Mesmo assim, nunca deixou de demonstrar gratidão ao público, e seu carinho com os fãs era algo notável. Ele tinha consciência de que havia se tornado a voz dos humildes, daqueles que, como ele, sabiam o que era ser rejeitado e esquecido pelo mundo. Mas por trás do artista admirado, havia um homem esgotado, emocionalmente fragilizado e cada vez mais inquieto. Em janeiro de 1973, Evaldo parecia diferente, segundo relatos de quem o viu nos dias que antecederam sua morte. Estava calado, pensativo, e chegou a comentar que pressentia algo ruim. Era como se tivesse uma intuição de que algo estava para acontecer. Na madrugada do dia 31 daquele mês, após realizar um show em Belo Horizonte, Evaldo decidiu voltar para o Rio de Janeiro de carro, mesmo cansado e com o corpo exausto da rotina de apresentações. Durante a viagem pela Via Dutra, o destino cruel o alcançou. O veículo em que ele estava colidiu violentamente com um caminhão, e o impacto foi fatal. Evaldo Braga morreu aos 30 anos de idade, no auge da fama, deixando o país em choque. A tragédia foi noticiada nos jornais com grande repercussão, e multidões compareceram ao seu velório para se despedir do cantor que havia transformado dor em música. No entanto, com o passar dos anos, a memória de Evaldo foi sendo esquecida pela mídia e pelas novas gerações, o que torna sua história ainda mais triste. Sua morte não foi apenas o fim de uma carreira promissora, mas também o fim de um homem que, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou de acreditar no amor e na esperança. Evaldo Braga partiu cedo demais, levando consigo uma história de luta, emoção e um talento que o tempo jamais será capaz de apagar. O legado de Evaldo Braga é daqueles que o tempo tenta apagar, mas o coração do povo insiste em manter vivo. Décadas após sua morte trágica, sua presença ainda é sentida por quem entende o valor de uma trajetória marcada pela dor, pela superação e por uma autenticidade rara. Evaldo não foi apenas um cantor, foi um símbolo de resistência e emoção em uma época em que o preconceito racial e social ainda eram barreiras difíceis de romper. Ele se destacou num cenário dominado por artistas brancos e de origem privilegiada, provando que talento, sentimento e verdade podem romper qualquer muro. Mesmo sem formação musical sofisticada, sua voz poderosa e carregada de emoção conquistou o público popular, especialmente aqueles que viam em suas canções um espelho da própria vida, gente simples, de alma sofrida, que encontrava consolo nas suas letras. Hoje, Evaldo Braga é visto por muitos estudiosos da música brasileira como um artista injustiçado, que teve uma carreira interrompida no auge e não recebeu o devido reconhecimento. Ele pertence àquela lista de nomes que a indústria preferiu esquecer, talvez por ter sido autêntico demais, verdadeiro demais para um sistema que, muitas vezes, valoriza mais a imagem do que a essência. Mas, nas rádios comunitárias, nos programas nostálgicos e nas redes sociais de fãs que resgatam sua memória, Evaldo continua vivo, com sua voz ecoando o mesmo sentimento que comovia o Brasil dos anos 70. Nos últimos anos, tem crescido um movimento de redescoberta de artistas esquecidos, e o nome de Evaldo Braga aparece entre eles como um exemplo de humildade e entrega total à arte. Seus discos, hoje considerados relíquias, são disputados por colecionadores que reconhecem o valor histórico e emocional da sua obra. O público mais jovem, ao conhecer suas músicas, se surpreende com a profundidade de suas letras e a intensidade com que ele cantava sobre amor, dor e esperança. E há quem diga que, se tivesse vivido mais tempo, Evaldo teria alcançado patamares ainda maiores, talvez se tornando uma das vozes mais respeitadas da música romântica brasileira. Mesmo esquecido pelas grandes mídias, ele permanece presente onde realmente importa, no sentimento de quem ouve suas canções com o coração aberto. Hoje, Evaldo Braga é lembrado como o artista do povo, aquele que veio de baixo, sofreu, amou, chorou e deixou um legado de verdade e emoção. Seu nome, que um dia foi sinônimo de sucesso, agora é lembrado com carinho e saudade, como de um homem que não precisou de luxo para ser grande, nem de fama para ser eterno. E, mesmo que muitos tenham tentado apagar sua história, a força de sua voz continua a atravessar gerações, provando que a alma de Evaldo Braga jamais será esquecida. E assim chegamos ao fim dessa história que mistura dor, talento e eternidade. Evaldo Braga pode ter partido cedo demais, mas sua voz continua viva em cada coração que ainda se emociona ao ouvir suas músicas. Ele nos ensina que, mesmo quando o mundo tenta nos esquecer, o que é verdadeiro nunca morre, apenas se transforma em lembrança, em inspiração e em força para seguir em frente. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho. Isso ajuda o YouTube a entender que você valoriza conteúdos que mantêm viva a memória de artistas que jamais deveriam ser esquecidos.
E se puder, apoie o canal com um Super Thanks, pois cada gesto seu faz toda a diferença para que continuemos trazendo histórias tão emocionantes como essa. Mas se não puder agora, apenas comente o que mais te marcou na trajetória de Evaldo Braga. A sua opinião é o que mantém essa chama acesa. Obrigado por assistir até aqui, e lembre-se, os verdadeiros ídolos nunca morrem, apenas descansam nas notas eternas das canções que deixaram para N.